gente está vivendo um tempo no calendário cristão que é o tempo da Quaresma. Quaresma, tenho falado, né, não é uma coisa assim só de católicos, é uma coisa de cristãos, na verdade. Ela era observada pelo cristianismo muito antes de ter a divisão de católicos e protestantes. E sempre foi um tempo de preparação para a Páscoa, um tempo que chamava o povo de Deus ao arrependimento, a olhar para aquilo que é próprio do ser humano e se arrepender e se preparar para esse momento máximo, né, do cristianismo, que é a Páscoa. Então, na Quaresma, geralmente, a gente se associa, a gente fala assim, que a gente se associa a Jesus quando ele está no deserto, sendo tentado pelo diabo. Então é um tempo de privação, né, que convida a gente a praticar exercícios espirituais de privação também, jejuns, esse tipo de coisa. Por conta disso, então, a gente está numa nova série de mensagens. A gente está olhando para o livro do Eclesiastes. E por que isso? Porque Eclesiastes, de todos os livros da Bíblia, talvez seja o mais contemporâneo que tem. Porque a ideia do Eclesiastes, do autor do Eclesiastes, é observar a vida a partir de uma perspectiva secular, ou seja, sem considerar Deus. Ele tem uma expressão que ele usa que é o seguinte: eu observei tudo que se faz debaixo do sol. Esse debaixo do sol significa você ignorar Deus. Então ele vai olhando para as coisas que as pessoas fazem sem considerarem Deus, e a conclusão que ele chega é que é tudo vazio. E é muito interessante porque, ao analisar a vida a partir dessa perspectiva secular, esse pregador, né, que é esse Eclesiastes, ele chega à mesma conclusão da filosofia do século XX, dos existencialistas, né, de Nietzsche, de Sartre, que é perceber que a vida então meio que perde sentido. Ele cai num grande abismo de falta de significado, de sentido. Tanto é que a expressão que ele usa é vaidade de vaidade. Esse termo vaidade quer dizer vazio. Não é vaidade no sentido de estético, né? Mas no sentido de uma coisa que não tem valor, que é vazia, que é efêmera, que é passageira. Então, ao longo do livro, esse autor, né, esse pregador, ele vai tentando preencher esse vazio com muitas coisas. Nós já olhamos aqui e é o nosso caminho também. A gente tenta preencher o vazio através da novidade, a gente está sempre em busca de novidade. Domingo passado a gente viu que a gente tenta preencher o vazio através do conhecimento, de acumular informações. Só que foi muito interessante porque semana passada a gente viu que ele tenta preencher a partir do conhecimento, ele se torna o cara mais sábio do mundo, só que no final ele olha e fala assim: cara, foi vazio porque eu percebi que não adianta eu ser sábio, porque o sábio e o tolo vão para o mesmo lugar, né? Eles morrem, e aí tudo perde o sentido. E é muito interessante porque a filosofia ela faz o mesmo caminho, ela tenta preencher a partir do conhecimento, e aí ela fica desiludida. Eu falei que o Sartre fala que a grande questão filosófica é porque a gente não se mata logo. Porque ele olha e fala assim: cara, esse mundo não tem sentido. E aí isso não preenche. Então o sábio, esse Eclesiastes, ele tenta preencher de outro jeito, que é a partir do prazer. E é o mesmo caminho. Já que o conhecimento não preenche, vamos tentar então preencher a partir do hedonismo, né? Então, desde o hedonismo clássico até o caminho da sociedade do consumo, a gente também tem tentado preencher o nosso vazio a partir do prazer. E isso é muito importante para os nossos tempos. Tanto é que o Freud, por exemplo, ele constrói toda a teoria dele em cima da questão da busca do ser humano por prazer. Então ele vai dizer que o ser humano busca prazer e evita o desprazer a todo custo. A gente vê, por exemplo, o Aldous Huxley, que escreve Admirável Mundo Novo, e é muito legal porque ele constrói uma distopia, um futuro, onde o prazer é usado como ferramenta de controle. Só que a vida fica extremamente esvaziada nesse mundo onde as pessoas não sentem dor nenhuma, não sentem nenhum desprazer. E para a gente que está no Brasil, talvez o maior ícone, né, dessa busca de prazer foi um cantor chamado Cazuza, certo? Cazuza foi um cara que viveu, né, uma vida assim de buscar prazer até o limite. Tanto é que ele canta aquela música, né, Vida Louca, Vida, e que fala, né, sobre se viver intensamente, sem limites, mas que mostra ao mesmo tempo
uma fragilidade, uma efemeridade muito grande. Então ele vai cantar, né? Já que eu não posso te levar, quero que você me leve. E é interessante que o Cazuza, assim como pregador, ele testou os limites, foi exagerado, né? Mas parece que no final nada conseguiu preencher o vazio dele. Então, pensando nisso, eu quero convidar você para a gente ler junto Eclesiastes, capítulo 2, do 1 ao 11. Depois a gente vai pular para o verso 24, 26. Eclesiastes 2, de 1 a 11. Depois do 24 ao 26. Queria convidar alguém para ler. Raquel, você pode ler para a gente? Eu disse a mim mesmo: vamos, prove a alegria, procure ser feliz, mas também isso era vaidade. Concluí que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. Resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria e de me apoderar da loucura, até descobrir o que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares para mim, e neles plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim tanques de água, para com eles regar o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive bois e ovelhas, mais do que tiveram todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Eu me tornei importante e superei todos os que viveram antes de mim em Jerusalém, e a minha sabedoria nunca me abandonou. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa por todas elas. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar de novo. Pai, tua palavra foi lida. Peço que o Senhor ilumine nosso coração, nossa mente, ajuda a gente a entender o que o Senhor tem para cada um de nós aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Em primeiro lugar, a gente observa a busca do prazer no Eclesiastes. Como eu disse semana passada, pessoas religiosas têm muita dificuldade com esse livro, que parece que ele está incentivando a gente a viver de um jeito errado, né? Mas eu falei que essa é a diferença da pedagogia para a andragogia. Eclesiastes não é pedagogia, é andragogia. Na andragogia é o ensino para o adulto, então ele te provoca, né? E nessa passagem mais do que nunca, porque ele se entrega aos prazeres de uma maneira completa. Tudo que ele poderia experimentar, ele experimentou. Então a gente olha aqui no verso 3, né? Ele começa com o vinho. E a ideia do vinho aqui é que ele busca entorpecer a mente dele. Ele tentou o prazer das bebidas, do excesso, do entorpecimento. E vamos ser sinceros, não tem nada mais contemporâneo do que isso. Porque a nossa sociedade é uma sociedade extremamente intoxicada, né? O que na antiguidade era um luxo, hoje é um problema de saúde pública. O consumo de substâncias psicoativas, sejam drogas lícitas ou ilícitas, tem crescido absurdamente, né?
No Brasil, eu estava pesquisando, cerca de 19 milhões de pessoas consomem maconha, mais de 6 milhões já experimentaram cocaína. Mas isso são as drogas ilícitas, né? Mas se a gente for pensar nas drogas lícitas, a gente percebe que a ONU, por exemplo, tem alertado que o abuso de medicamentos prescritos, principalmente os opioides, tem crescido muito e são responsáveis por 76% das mortes relacionadas ao uso de drogas. No Brasil, a Anvisa tem alertado o perigo da gente usar medicamentos sem prescrição médica. As pessoas, elas se dopam muitas vezes, né? E se a gente for pensar ainda que fora as drogas manipuladas, né, a gente ainda é viciado, somos uma sociedade viciada em dopamina. E aí a gente tem falado aqui, né, todo domingo, os reels, os shorts, os games, a pornografia, a compra compulsiva, tudo isso que, né, deixa o nosso cérebro ligado. A gente percebe que a nossa sociedade está vivendo igualzinho Eclesiastes. Tanto é que o Byung-Chul Han, que é um filósofo contemporâneo, né, ele escreveu um livro chamado Sociedade Paliativa. E ele fala uma coisa muito interessante, ele diz assim, analgésicos prescritos em massa ocultam relações sociais que levam à dor. A medicalização e a farmacologização exclusiva da dor impedem que ela se torne fala, sim, crítica. Elas tiram da dor o caráter objetivo, o caráter social. Com a insensibilização induzida medicinal ou medialmente, a sociedade paliativa se imuniza contra a crítica. Também mídias sociais e jogos de computador atuam como anestésicos. A anestesia permanente social impede o conhecimento e a reflexão e reprime a verdade. O que o Byung-Chul Han está falando? A gente está virando aquela sociedade do admirável mundo novo. Por quê? Era uma sociedade que estava sempre vivendo prazer, e quando as pessoas estavam descontentes, elas tomavam uma droga lá, que chamava soma, e diz que era uma droga que a pessoa usava, ela tinha um barato e não tinha, como é que fala? Ela era a droga perfeita, porque ela não prejudicava o corpo da pessoa. Não tinha ressaca depois. Então, é isso, a gente está vivendo a mesma coisa. Só que isso também não dá prazer, né, pro Eclesiastes, e aí ele tenta o quê? Do verso 4 ao verso 7, ele tenta se tornar um empreendedor. O pregador decide que se o vinho não preenche o vazio, talvez o sucesso e a grandeza preencham. E cara, é muito interessante porque hoje, esse cara, né, o Eclesiastes, ele seria o cara que estaria estampado nas revistas, nas matérias, o cara de sucesso, o empreendedor de sucesso. Porque ele diz que ele constrói casas, vinhas, jardins, pomares. Ele cria todo o império, né, para poder sustentar isso, com escravos, escravas, animais, tanques de água. Ou seja, ele faz uma cidade de Matarazzo no meio de um lugar extremamente árido e desértico, que é aquela região ali de Israel, cercada de desertos. E eu não sei se vocês conseguiram perceber, mas o que ele faz é uma coisa extremamente luxuosa. Porque qual que é o segredo do luxo? O segredo do luxo é a escassez. Não é isso? Se você está num lugar desértico, o cara constrói um paraíso, né, um pomar com árvore e tal, o que ele está fazendo? Ele está construindo uma coisa que era impossível, né, tipo, de ser feita naquele lugar. E é muito interessante porque até hoje, quando as pessoas querem mostrar luxo, o que elas fazem? Elas fazem exatamente isso. Então você vê às vezes tipo foto de Dubai, ou então Las Vegas, né, que é no meio de lugares no meio do deserto, e você vê aquele campo de golfe enorme, todo verde. É isso que esse cara faz. Eu fiquei pensando, né, esse cara hoje em dia, ele ia ser um case de sucesso. O cara que ia dar dica, né, de criptomoeda, ação, aplicação, investimento, palestrante convidado. Só que isso também não preenche o vazio dele. E aí ele tenta mais uma coisa. Verso 8 diz que ele se cerca de cantores e cantoras. O que ele está fazendo aqui? Ele está tentando entretenimento, arte, ele vai para a arte.
Se fosse hoje em dia, esse cara ia ser o cara que ia investir em shows, espetáculos, filmes, teatro, galeria de arte, ia promover, sei lá, desfile de moda, exposições de alto nível, como é que fala? Fiquei pensando em Rock in Rio, The Town, Lollapalooza. Esse cara ia ser o investidor principal, só que também não preenche. E aí ele vai para quê? Ele vai para a coisa mais óbvia, né? Que é o sexo. Então ele fala das mulheres, né? A delícia dos homens, né? Mulheres e mais mulheres. E eu fiquei pensando, né? Esse cara aqui faz o Dom Juan e o Vadinho do Dona Flor e seus dois maridos ficar com inveja, porque a gente olha, né? A gente sabe que ele está usando uma personalidade aqui salomônica e diz que Salomão teve muitas mulheres. Então ele se entrega ao sexo e nenhuma fantasia foi negada para ele. E o que ele descobre? Esse é meu ponto 2, a frustração do prazer. Verso 10: tudo que meus olhos desejaram, eu não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Então esse cara experimenta de tudo, vive todos os prazeres disponíveis, mas a conclusão que ele chega é extremamente amarga. Olha o que diz verso 11: considerei todas as obras das minhas mãos, que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Um dos comentaristas bíblicos fala o seguinte: a gente percebe que esse cara usa todos os termos chaves que tem no livro para falar dessa desilusão. Então ele fala do trabalho, da vaidade, do correr atrás do vento, da vida sem proveito debaixo do sol. E esse comentarista fala assim: o ajuntamento de termos comunica amarga desilusão. Está sendo mostrado ao homem secular o fracasso do seu estilo de vida, sob suas próprias primícias. O materialismo e o consumismo não conseguem dar sentido à vida humana. E aí a gente tem que pensar o seguinte: se dinheiro, luxo, sexo, entretenimento, arte, de fato pudessem trazer alegria e realização, por que será que a gente olha, né, e a gente vê tanto milionário, tanta celebridade, às vezes, experimentando uma depressão profunda, um vazio enorme, a ponto da pessoa muitas vezes tirar a própria vida, porque de fato não preenche, né? E aí talvez alguém poderia pensar o seguinte: tá, então já que o prazer não preenche, qual que é a solução? Vamos largar tudo, sei lá, vamos entrar numa ONG, vamos para o Médicos Sem Fronteira, vamos, né, abrir mão de tudo, vamos viver uma vida de privação extrema, uma vida extremamente simples, porque essa vida reclusa, simples, sem coisas materiais, talvez seja a solução. Mas será que isso resolve o problema? Quando a gente olha para a história do mundo, esse é o caminho da ascese, né? Você se privar do prazer, você se privar das coisas materiais. E é muito interessante que isso foi experimentado tanto por pagãos quanto por cristãos. A gente olha, por exemplo, para os gregos, né? Você tinha os filósofos estoicos, eles falavam que o caminho, né, para a felicidade era você rejeitar as emoções e o apego às coisas materiais. Mas também não, parece que não resolveu. A gente tem um movimento monástico no século IV, dos pais do deserto, e os caras fogem das cidades grandes, né, que estavam cheias de luxo, cheias de prazeres e tal, vão para o deserto do Egito. Só que você vai vendo, assim, no começo até que eles fazem uma coisa meio legal, mas começa a ter uns excessos, umas coisas que você olha e fala assim: cara, esses caras estavam pirados também. Diz que tinha um dos monges que ele ficou anos num pilar e ele precisava se amarrar no pilar para ele não cair do pilar. E aí as cordas começaram a entrar na carne dele e aquilo começou a apodrecer, começou a dar bicho. Diz que ele pegava os vermezinhos assim, colocava assim na ferida e falava assim: toma, vermezinho, come aquilo que Deus te deu. Ou seja, esse cara já estava meio pirado. A ascese também não é isso. E aí o R. de Renekiewicz vai falar assim pra gente: se as coisas não trazem felicidade, a ausência das coisas também não. Felicidade não é uma questão de coisas e não coisas. E aí eu li uma história do rabino Abraham Heschel, que eu achei muito legal. Ele conta que durante o Império Romano ali ocupando, né, Israel, 3 rabinos estavam discutindo.
e falando sobre as obras do Império Romano. Então o primeiro rabino começou a elogiar essas obras. Ele falou assim: olha as estradas que eles construíram, as cidades, os teatros, as casas de banho, né? Que maravilha! E elogiou as obras dos romanos. O segundo rabino ficou ouvindo e ficou quieto. E um terceiro criticou, falou: não, esses caras, eles não fazem isso para o povo, eles fazem isso para o próprio bem deles, né? As estradas é para eles passarem, dominarem a gente. A casa de banho é para refrescar o corpo deles, mas eles não estão preocupados com a gente. Acontece que tinha um menino lá escutando a conversa. O menino contou para o pai, contou para a mãe, que contou para o vizinho, contou lá, chegou ao ouvido dos romanos. Qual que foi o resultado? O primeiro rabino que elogiou foi exaltado pelos romanos. O segundo que ficou quieto foi exilado. E o terceiro que criticou foi condenado à morte. Então, sabendo que os caras queriam matar ele, ele fugiu. E aí diz que ele pega o filho dele, foge, vai para uma caverna e fica 12 anos numa caverna. E esses 12 anos, vivendo de um jeito meio milagroso lá, que diz que tinha uma planta que cresceu na caverna, uma fonte de água, e esses dois ficam lá só estudando a Torá, por 12 anos. Depois de 12 anos aparece Elias para eles e fala assim: olha, o imperador morreu e o decreto foi banido, você pode sair da caverna. Aí o rabino, o filho dele, sai, e eles saem e veem as pessoas trabalhando no campo. E aí ele fica indignado com aquilo, ele fala assim: como é que eles podem estar perdendo tempo com uma coisa tão banal como cuidar do campo? E diz que nessa hora vem uma voz do céu e a voz fala assim: vocês saíram da caverna para destruir o meu mundo? Volta para a caverna. Qual que é a lição que a gente tira, né? É que você condenar as coisas criadas é condenar o Criador que criou essas coisas. Ou seja, o problema não está no prazer que as coisas proporcionam. Deus não é contra o prazer. E eu acho que o cara que melhor entendeu isso foi o C.S. Lewis. Porque quando o C.S. Lewis escreve Cartas do Diabo a seu aprendiz, é muito interessante que ele retrata o inferno como um lugar austero, barulhento, sério, árido, ascético, tipo uma repartição pública britânica, né? E extremamente burocrático, snob, sem alegria. E aí em uma das cartas que ele escreve, acho que eu já comentei, né, com alguns, né? Não sei se você conhece essa história. É uma ficção, né? E assim, é um diabo mais velho ensinando um diabo mais novo como tentar uma pessoa. Então as cartas, elas são, é muito engraçado, porque é tudo ao contrário. É o diabo que está falando, então você tem que ler o livro, né? E fazer o inimigo é Deus, né? Ele é extremamente irônico. E aí o diabo falando então de Deus, ele fala assim, olha o que ele fala de Deus, ele fala assim: no fundo, ele é um hedonista. Hedonista é a pessoa que ama o prazer, né? Todos aqueles jejuns, vigílias, estacas e cruzes não passam de fachada. Lá fora, em mar aberto, há prazeres e mais prazeres. Ele não faz segredo disso, na sua mão direita há prazeres infindáveis. É o Salmo 16, o último versículo que a gente leu no começo do culto. Credo. Ele encheu o mundo dele de prazeres. Há coisas para as pessoas fazerem o dia todo, sem que ele dê a mínima bola. Dormir, tomar banho, comer, beber, fazer amor, brincar, orar, trabalhar. Presta atenção nisso. Tudo isso tem que ser corrompido por nós, antes que possa ser de alguma utilidade para a nossa causa. Por que o Lewis escreve isso? Porque o Lewis entendeu que o inferno não é capaz de oferecer prazer para a gente. O que o inferno faz é corromper o prazer que o próprio Deus nos dá. Se o inferno não corromper o prazer, não adianta nada para o mal, né? E aí tem uma outra parte do livro que ele fala sobre a alegria, diversão e o riso. Ele escreve assim, ó, o diabo falando: costumo dividir as causas do riso humano em alegria, diversão, anedota e petulância. Você vai encontrar a primeira, alegria, entre amigos e amantes reunidos no fim de tarde de um feriado. Já percebeu isso? Amigos e amantes reunidos no fim de tarde de um feriado. Você está cheio de alegria. O riso desse tipo não faz bem algum e deve ser sempre desencorajado. Além disso, o fenômeno em si é nojento
e um insulto direto ao realismo, à dignidade e à austeridade do inferno. E aí eu leio isso, né, o diabo falando, e eu parei para pensar, falei assim, cara, parece que Salomão, escrevendo Eclesiastes, foi contaminado pelo diabo. Porque olha como que ele começa, esse trecho aqui que a gente leu, verso 1. Eu disse a mim mesmo, vamos, prove a alegria, procure ser feliz. Mas também isso era vaidade. Concluí que o riso é tolice, que a alegria não serve para nada. Percebe? Ele tenta o prazer, não consegue, e aí ele vai para a ascese. E talvez seja exatamente isso, na tentativa de construir um paraíso com as suas próprias mãos. Porque lembra que o Salomão tentou, né, fazer a cidade de Matarazzo, né, lá no meio do deserto? Mas nessa tentativa de construir esse paraíso, parece que ele acabou, na verdade, construindo um inferno. Porque o que caracteriza o inferno é que o inferno é governado pelo egoísmo absoluto. Sabe por que o diabo é sério no Cartas do Diabo a seu Aprendiz? É porque o Lewis fala assim, o diabo não é capaz de humor, porque o diabo se leva muito a sério. O diabo acha que ele é muito importante, então ele não tem senso de humor, ele não consegue dar risada. E me parece que o Salomão está seguindo a mesma lógica, ele estava preocupado demais consigo. Você olhou no texto, olha no texto, tanto de vezes que ele fala tudo na primeira pessoa. Empreendi, construí, fiz, para mim. Tudo que ele faz é para ele. Construí para mim, fiz para mim, conquistei. A sua existência se torna um consumismo egoísta. Mas uma vida autocentrada produz o inferno na terra. Tanto é que, vamos ser sinceros, para ele construir tudo isso, não foi ele que pôs a mão na massa, né? Você vai ler lá 1 Reis capítulo 10, você vai ver que Salomão, o que ele faz, é reproduzir o Egito. Porque para construir tudo isso, ele teve que arrumar um monte de escravo. Então ele escravizou um monte de gente. Aí o Byung-Chul Han fala assim, só o ser tocado pelo outro mantém a vida viva, caso contrário ela permanece presa no inferno do igual. Se é tudo para mim, e eu não tenho o outro, aquele que é diferente, eu não consigo nem perceber o outro, eu vou viver no inferno do igual. Uma vida autocentrada é uma vida infernal. E é por isso que tem tanta gente doente hoje em dia. As pessoas estão consumidas por essa coisa de eu tenho que ser, é para mim, é para o meu prazer e tal. Só para o meu prazer, não é? A música. Então a gente chega diante de um impasse, né? Nem a busca desenfreada pelo prazer, nem o caminho da ascese são garantias de satisfação. Então como é que a gente pode encontrar sentido no prazer? Esse é meu terceiro e último ponto. A verdadeira fonte do prazer. Percebe que o prazer, afinal, não é um problema em si, né? Deus não é contra o prazer. O problema está no como e no porquê nós buscamos o prazer. Como eu disse, o erro do Eclesiastes, aqui do pregador, foi fazer tudo na primeira pessoa. Eu fiz, eu conquistei, tudo para mim. Ele tenta preencher a vida dele através de coisas. Os vinhos, os projetos, o dinheiro, a arte, o sexo. Mas percebe como que essa busca ela é utilitarista? Ele usa o prazer como meio para encontrar sentido, mas as coisas, elas não podem ser um fim em si mesmo, senão elas se tornam um ídolo. Então, qual que é o segredo aqui? Olha esse verso 26. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele junte e amontoe a fim de dar àquele que agrada a Deus. Sabe como é que a gente pode se relacionar bem com o prazer? É só através de Jesus. Sabe por quê? Repara como que esse versículo se cumpre em Jesus, mas invertido. Olha o que diz o versículo. Ao pecador Deus dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe para dar para aquela pessoa que agrada a Deus. Jesus cumpre isso, mas é o contrário. Por quê? Jesus nunca pecou. Ele não era um pecador, mas ele carrega o peso do trabalho, tanto é que ele usa uma coroa de espinhos, que é o símbolo, né, da terra amaldiçoada,
né? Porque você me desobedeceu, agora a terra vai produzir espinhos, cardos e abrolhos. E Jesus usa essa coroa de espinho para mostrar que ele estava carregando o peso do nosso trabalho. E ele é a pessoa que agrada a Deus, tanto é que Deus olha para ele lá no batismo e fala: esse é meu filho em quem tem todo prazer. Só que aqui Jesus, ele inverte a coisa, porque ele carrega o peso do trabalho, certo? Que diz lá o verso: Deus dá ao pecador trabalho, para que o pecador ajunte para dar para a pessoa que agrada a Deus. E aí em Jesus a gente tem uma inversão. Jesus, que é a pessoa que agrada a Deus, cumpre a maldição do trabalho para entregar para nós que somos pecadores, de graça. Quando ele faz isso, o que acontece? Ele nos liberta para a gente desfrutar a vida com gratidão e contentamento. Agora a gente pode comer, beber, rir, amar, trabalhar, descansar, sem necessidade de transformar essas coisas num propósito final, porque elas são uma dádiva, elas não são aquilo que vai dar sentido para a nossa vida. É diferente você falar assim: Senhor, te agradeço pelo pão na minha mesa, e você falar assim: pelo suor do meu rosto eu coloquei pão na minha mesa. Pelo suor do meu rosto eu coloquei pão na minha mesa é pesado. Você não vai ter alegria, você não vai ter contentamento no final do dia. Agora, quando você recebe isso como dádiva, você percebe? Você desfruta esse negócio como prazer. Por quê? Porque tá de graça para você. Isso me lembra uma história, eu estou acabando, eu vou acabar com essa história. História de um homem que estava fascinado por uma pérola na vitrine de uma joalheria, uma pérola enorme, do tamanho de uma bola de tênis. E todo dia esse homem passa na frente dessa vitrine e fica namorando essa pérola. Ele olha, passa no caminho do trabalho, vai, sabe, meses. Até que um dia ele tem coragem, ele resolve entrar. E aí ele pergunta para o vendedor: quanto custa a pérola? Só para saber, né? O vendedor olha para ele e fala assim: você pode comprar essa pérola, ela custa tudo que você tem. O cara fala: tudo que eu tenho? O vendedor: é, tudo que você tem. O vendedor pega um bloco de papel e fala assim: você tem casa? Tem um apartamento. Quanto custa? Cara, 300 mil. O vendedor anota: 300 mil. Tem carro? Ah, tem um carro meio velho aqui, quanto está valendo? 35 mil. O cara anota. Tem dinheiro aplicado aí, poupança? Tem uns 50 mil, estou guardando para a faculdade das crianças. Ah, você tem criança? O cara vai falar assim: criança? Meus filhos também vão entrar, tá ficando louco? Minha mulher vai me matar. Ah, você tem esposa? Anota. O cara fala assim: meu, você vai me deixar sem nada, vai tirar até minha roupa do corpo. Roupa do corpo, ele anota. O cara fica bravo, vai embora, acha que o cara está brincando com ele. Só que ele não consegue parar de pensar nessa pérola. Ele nem dorme por conta dessa pérola. Depois de umas semanas ele volta na loja e fala assim: cara, não aguento mais. Cadê? Onde que eu assino? Né? Mostra onde que eu assino que eu te entrego tudo. O vendedor, sorrindo, entrega a pérola para ele e fala assim: você vai levar a pérola, mas lembra de uma coisa: tudo que você tem é meu. Tua casa, teu carro, tua família, você pode desfrutar de tudo isso. Eu estou te devolvendo, mas é meu. Não esquece disso. Se eu precisar, eu vou pedir para você. Eu vou pedir para você dar carona com uma pessoa, eu vou pedir para você acolher alguém na tua casa, eu vou pedir, sabe? Jesus fala para a gente que o reino de Deus é como essa pérola de grande valor. E quando a gente entende que tudo que a gente tem vem das mãos de Deus, a gente aprende a usufruir com alegria e não como donos ansiosos. Então, para encerrar, eu queria propor um exercício espiritual, como eu tenho proposto todo dia. O exercício é o seguinte: você desfrutar as bênçãos de Deus. A gente acha que a gente só consegue se achegar até Deus com, você tem que abrir a Bíblia para ler, para orar, né? E até a gente estava conversando essa semana, o pessoal que eu estou preparando aí para os novos membros, né? As pessoas às vezes elas têm uma postura você tem um grupo reunido numa montanha, no pôr do sol maravilhoso, a pessoa quer fechar o olho para agradecer a Deus, para orar. Está errado, entendeu? O jeito certo de agradecer a Deus diante de um pôr do sol maravilhoso, o que é? É você olhar para o pôr do sol e você
né, se alegrar naquele pôr do sol maravilhoso, é olhar para aquilo. Porque presta atenção nisso. Todo prazer genuíno leva a gente até Deus. O prazer não te desvia de Deus. Todo prazer genuíno te leva até Deus. Ele só te desvia de Deus se ele for corrompido pelo mal. E aí geralmente o que o mal faz? Ou ele exagera, ou ele torna o negócio escasso. Mas se é um prazer genuíno, ele vai te conduzir até Deus. Então o que eu quero convidar você a fazer nessa semana? Escolha um momento para simplesmente desfrutar algo bom. Pode ser um pôr do sol, uma refeição deliciosa, uma conversa com amigos, um banho quente, uma caminhada ao ar livre. Ao invés de transformar esse momento num momento de ritual rígido, tipo fechar o olho, né, para orar, é para você prestar atenção nos detalhes, nos sabores, nas cores, nas sensações, e você ser grato a Deus enquanto você desfruta disso. Depois você vai refletir. Como foi viver esse momento sem ansiedade de justificar a sua existência? Você sentiu a presença de Deus no simples ato de desfrutar da criação de Deus? Lembre-se, Deus não é o oposto das coisas boas, Ele é o sentido delas. É Ele que faz as coisas, na verdade, ganharem significado. Então quando você ri com amigos, abraça seu filho, sente a brisa no rosto, saboreia um bom café, você está experimentando um pouco do prazer que vem das mãos de Deus. Porque no fim das contas, tudo vem dele e tudo volta para Ele. Então que nessa semana você possa glorificar a Deus, usufruindo com gratidão das coisas boas e prazerosas que Ele nos deu. Que Deus te abençoe. Amém? Vamos orar? Pai, graças te damos, ó Deus, por essa palavra. Ensina a gente, ó Deus, a se achegar até o Senhor através do prazer das coisas boas que o Senhor nos deu. Cada coisa linda e gostosa que o Senhor criou, Pai, nesse mundo, que o próprio ser humano também transformou e melhorou, ó Deus. Eu peço que o Senhor nos ajude, ó Pai, a desfrutarmos das coisas boas que vêm das suas mãos, com alegria no coração, sem sentir culpa, sem sentir peso, ó Deus. E que assim a gente possa glorificar o Teu nome. Que o nosso viver seja um viver que glorifica o Teu nome, em nome de Jesus. Amém.